Essa queda que a gente está vendo com o dólar, que foi para baixo do 100 no índice dólar, no DXY, somada às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos seus inimigos, gera um ambiente excepcional para o exportador, para o produtor americano. Você tende a ver dados melhores de exportação e também de redução de custo para o produtor americano. Isso já começa a aparecer, como vocês podem ver nesse gráfico aqui de inflação para o produtor nos Estados Unidos. Sempre teve uma inflação positiva e agora vimos em março acontecer já uma queda, ou seja, uma deflação para o produtor americano. Isso vai aparecer e também dados de exportação mais positivos. E assim fica lindo para o Trump, para o governo dos Estados Unidos, para os Estados Unidos como país. Por outro lado, o que acontece com os outros países, principalmente aqueles que eram exportadores, como o Brasil? Complica, por dois fatores. Primeiro, porque agora a gente tem tarifa. Se você for vender alguma coisa para fora, você é menos competitivo, porque o seu produto vai ter ali 10, 20, 50% de tarifa em cima que não tinha antes. Segundo, porque o seu país deixa de ser tão barato, tão atrativo, já que a moeda americana agora ela começa a ficar mais próxima da sua. Isso ela nem está acontecendo no Brasil, porque a nossa moeda também está afundando. Mas notem a inflação nos últimos 12 meses. Ela alcançou um pico desde fevereiro de 2023, tá? Então, no ano, a inflação acumulada chegou a 5,48, a maior desde fevereiro de 2023. E essa é aquela inflação maquiada, né? O IPCA, que não é a inflação de verdade. A inflação de verdade é essa aqui, o M2, né? Que é realmente a impressão monetária, a quantidade de moeda da economia, que subiu mais de 11%, como vocês estão vendo aqui, nos últimos 12 meses. Então, nem para mascarar está dando mais. A inflação está subindo de forma agressiva no Brasil. Ou seja, a nossa moeda também está perdendo valor de forma mais acelerada do que vinha perdendo. Enquanto os parasitas estão brincando de war, cada um fazendo uma brincadeira para desvalorizar a sua moeda e ficar com números bonitões, você aí tem um problema na sua carteira. O seu dinheiro, ele está diluindo, ele está derretendo como uma pedra de gelo. Mas lembre-se, o saldo para o produtor americano está sendo positivo. Mas esse canal aqui não está nem aí para países, para governos, para estados. Eu sou contra coletivismo. Você não é o Brasil, você não é os Estados Unidos, você não é a China, você é você. Esse canal existe para que você possa enriquecer, que você possa proteger o seu patrimônio e não proteger político, proteger fronteiras imaginárias. Portanto, como você pode se proteger da desvalorização da sua própria moeda intencionalmente feita por parasitas? O gráfico do ouro te dá uma dica. Olhem aqui o gráfico do ouro batendo mais uma alta histórica para a pedrinha brilhante. Isso mesmo, o ouro ultrapassou 3.220 dólares por onça. Alta histórica. Alta histórica do ouro indica algumas coisas pra gente. Primeiro, medo. Quando o ouro bate alta histórica, quando o ouro sobe com muita força, estão indicando que as pessoas estão assustadas. Elas estão tentando se proteger de eventos macroeconômicos, de crises, de guerras, seja lá do que for. As pessoas correm para o ouro porque o ouro ele é escasso. Ele tem propriedades de manter o seu poder de compra. E o que estamos vendo agora é justamente todo mundo derretendo a própria moeda e reduzindo o seu poder de compra. Isso explica esse desempenho fantástico do ouro no curto prazo. E existe uma certa correlação entre ouro e Bitcoin. Afinal, o Bitcoin é conhecido como ouro digital. Estamos sentindo uma mudança de sentimento dos traders de Bitcoin. Então a gente começa a perceber essa virada, essa mudança de posicionamento das pessoas, de olhar o Bitcoin como um ativo de risco, como uma ação de tecnologia, para um ativo de proteção de patrimônio, assim como acontece com o ouro. Então, este gráfico aqui mostra a mudança de posição das baleias de Bitcoin. Elas dominam o mercado. Quando está verdinho neste gráfico, significa o quê? Baleias estão acumulando BTC. Quando está vermelhinho, abaixo de zero, significa que as baleias estão se desfazendo, vendendo o Bitcoin. Vocês vão ver que a linha branca, que é o preço, ela segue justamente esse movimento. Quando temos uma onda verde, uma onda de acúmulo pelas baleias, olha só a linha branca subindo com força. Quando acontece o contrário, ou seja, uma mancha vermelha, a linha branca desaba. Estávamos passando por um longo período aqui de mancha vermelha.
muito tempo, desde o final do ano passado, desde que o Bitcoin atingiu lá o seu topo em 109 mil dólares, as baleias começaram a vender com força. Inclusive já começaram a vender na subida, tá? Começaram a se desfazer, e isso só se agravou com a passagem do tempo, fazendo com que o preço saísse de 109 mil dólares e atingisse 70 e poucos mil dólares. Uma forte queda, mais de 30% de queda para o BTC. Acontece que nesses últimos meses estamos vendo justamente o contrário, ou seja, como vocês podem ver nessa mancha verde, as baleias voltaram a acumular BTC, sugerindo, portanto, um fundo do poço naquela região de 70 mil dólares. De lá para cá, o preço vem subindo e o acúmulo das baleias também. Isso é explicado pela desvalorização do dólar. Quando o dólar começa a perder valor, o que as baleias fazem? Elas buscam refúgio no ouro ou em outros ativos escassos, como, por exemplo, o Bitcoin. Olha aqui o gráfico do Bitcoin em comparação ao dólar. O Bitcoin é o gráfico de cima e o dólar é o gráfico de baixo. Notem o que acontece quando o dólar começa a cair. Estão vendo aqui primeiro uma linha de tendência, estamos falando de 2016, 2017, né? Existia uma linha de tendência de alta para o dólar, de repente rompe. Este círculo vermelho está mostrando justamente o rompimento do dólar desta linha de tendência e, portanto, ele começa a cair. Nesse início de queda do dólar, notem que lá em cima no gráfico do Bitcoin, onde também tem esse círculo vermelho, o Bitcoin também sofre inicialmente, ele tem uma queda inicial. Mas lá embaixo vocês notam que o dólar eventualmente encontra um fundo do poço. Aqui o fundo deste canal no círculo verde. Neste momento, lá em cima no Bitcoin, nós vemos um movimento contrário, ou seja, o Bitcoin dispara de preço contra o dólar. Ele valoriza muito fortemente. A mesma coisa vai acontecer aqui na frente quando temos a mesma situação. Notem, o dólar mais uma vez estava em tendência de alta, rompe a linha tracejada, rompe essa tendência de alta e começa a desabar. Num primeiro momento, o círculo vermelho, notamos que o Bitcoin cai junto, né? Tem uma pequena queda. Mas quando o dólar atinge o fundo do canal, neste círculo verde, ou seja, perde muito valor, o que vemos com o Bitcoin, aqui em cima no círculo verde, é uma disparada incrível de valor. Neste ciclo, vimos a mesma coisa. O dólar encontra o topo do canal, rompe a linha de tendência de alta, começa um movimento de queda. Inicialmente, nesse círculo vermelho, vemos que o Bitcoin também tem uma ligeira queda. Mas quando o dólar encontra o fundo deste canal, ou seja, um ponto de forte desvalorização, notem lá em cima no Bitcoin, o círculo verde, mostrando uma incrível valorização de preço. E agora estamos nesse momento aqui. Notem que, mais uma vez, o dólar, após encontrar o topo do canal, ele rompe a tendência de alta e começa uma queda. Inicialmente, como estamos agora, vimos o preço do Bitcoin ter um recuo. Acontece que, neste momento, como vocês estão vendo aqui embaixo, nesse círculo verde, o dólar encontrou o fundo deste canal. Historicamente, deveríamos ver o Bitcoin explodindo nas próximas semanas. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma grande oportunidade de proteção do patrimônio e uma potencial valorização do seu patrimônio. A valorização, ela depende de inúmeros fatores, ela tende a acontecer, mas a proteção é o principal ponto. Num mundo onde tudo está tendendo a perder valor, as moedas, né, que vocês utilizam para proteger o patrimônio não servem mais para isso, estão sendo desvalorizadas intencionalmente, vocês precisam buscar ativos escassos. Se você não gosta de Bitcoin, vai para o ouro. Agora, a grande oportunidade está dentro do Bitcoin. Um ativo mais escasso do que o ouro, um ativo digital, um ativo que não pode ser confiscado pelo seu governo e um ativo do futuro, não uma pedra que você vai guardar em casa.